Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família é igual a... Então aí eu tenho esse problema que funciona como uma espécie de charada. E essa charada ela pode ser resolvida através da elaboração de equações que relacionam aí o número de irmãos e irmãs, o número de filhos e filhas. Então eu vou colocar que nessa família o número de filhos é x. Então o x aqui, ó, eu vou adotar como um número de filhos. E vou chamar de y o número de filhas. Como pede o número total de filhos e filhas, já sei que esse valor, né, que é a resposta, o que eu estou querendo é x mais y. Número de filhos mais número de filhas. Ok. E aí diz assim, que cada filha tem o mesmo número de irmãos e irmãs. E cada filho tem o número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, eu vou pensar assim, ó, que cada filho... Cada filho tem como número de irmãos, x menos 1, porque são x filhos, são homens, são x número de homens, filhos homens. Então, cada um deles tem quantos irmãos? Bom, x menos 1. Por quê? Porque ele não pode ser irmão dele mesmo. Se eu tenho assim, ó, 3 homens, eu tenho aqui o homem, outro homem e outro homem, 3 homens. Então, cada homem, por exemplo, esse homem aqui tem quantos irmãos? Tem 2, porque ele não pode ser irmão de si próprio, então é 1 a menos. Esse filho aqui tem quantos irmãos? Também tem 2. E o terceiro filho aqui tem quantos irmãos? Também tem 2. Então, o número de irmãos é sempre 1 a menos. Se eu tenho, então, x filhos, o número de irmãos é igual a x menos 1. E o número de irmãs que ele tem? Bom, o número de irmãs é do total y. Por quê? Porque todas as filhas são irmãs de cada filho. E para cada filha, qual é que é o raciocínio? Bom, para cada filha, o número disso aqui são os irmãos. Isso aqui são as irmãs. Bom, para cada filha, eu tenho quantos irmãos? Bom, todos os x filhos são irmãos da filha. Todos os homens são irmãos de cada uma das filhas. Então, o número de irmãos de cada filha é o próprio x, é o número de filhos. Então, aqui eu tenho os irmãos de cada filha. E o número de irmãs, de cada filha é dado por y menos 1. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, 4 filhas, ou sei lá, 5 filhas, quantas irmãs tem cada filha? Bom, essa filha aqui, ó, esse y, tem 1, 2, 3, 4 irmãs. É 1 a menos. Então, assim como o número de irmãos de cada filho é um filho a menos, o número de irmãs de cada filha é 1 também a menos. É uma filha a menos. Então, eu tenho esse esquema aí. E aí, eu vou, a partir disso, montar as equações que ele propõe. Então, a primeira equação, ele diz o seguinte. Cada filha tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, cada filha, o número de irmãos, para cada filha, o número de irmãos é igual ao número de irmãs. Então, eu tenho uma igualdade aqui, ó. X é igual a y menos 1. E cada filho, agora eu vou aqui, ó, cada filho tem o quê? Cada filho
tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número de irmãs é o dobro do número de irmãos. Então, o número de irmãs, agora é cada filho, o número de irmãs, y, é igual ao dobro do número de irmãos, o dobro dos irmãos. 2 vezes x menos 1. Então, aqui eu tenho um sistema a ser resolvido. E aí eu posso usar aí vários critérios, ou por adição, substituição. Eu vou fazer aqui, eu acho que por substituição, isso vai ficar mais claro. Olha só aqui, ó. Eu tenho nessa segunda equação y igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui eu posso falar que se x é igual a y menos 1, eu posso dizer que x mais 1 é igual a y. Isolei o y. Aí esse y aqui, ó, eu substituo por x mais 1. Então, eu tenho que x mais 1 é igual a 2x menos 2. Aqui eu fico com 2x. Trago para cá esse x na falsa passagem. 2x menos x. E aqui eu tenho 1 mais 2, né? Esse menos 2 faz a falsa passagem para cá, mais 2. 1 mais 2, 3. 2x menos x é x, 3 igual a x, ou seja, x é igual a 3. Então, o que significa x igual a 3? Número de filhos. Então, eu tenho 3 filhos, 3 homens. E o número de filhas? Bom, o número de filhas está aqui, eu posso pensar, ó, y, aqui, ó. Ou eu posso pensar aqui também, ó, y igual a x mais 1. Então, eu tenho que o x é 3. 3 mais 1 é igual a y. 3 mais 1, 4. Y igual a 4. Ou seja, eu tenho 4 filhas. Como ele pede o número de filhos e o número de filhas, né? Esta soma, 3 mais 4, resulta aí 7 filhos, alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.